Graças a Deus. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma noite pelo canal de estudo bíblico com o irmão Bruno do YouTube. Você que está ouvindo conosco, seja muito bem-vindo. Aos irmãos também aqui no interior da igreja do Parque Continental. Mais uma noite que estamos aqui reunidos pela misericórdia do Senhor. Agradeço pela compreensão de cada irmão que está aqui conosco. Agradeço pela vida de cada um de vocês, pela colaboração, pela vossa presença aqui nesse estudo que estamos fazendo acerca das 7 cartas do Apocalipse. Amém? As 7 cartas do Apocalipse. E estamos fazendo aqui um resumo do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo a João. Amém? E na continuidade que nós faremos na lição 3, na semana passada, nós vamos hoje dar continuidade na página 22, tá bom? Vamos dar continuidade na página 22, mas antes vamos se colocar de pé, vamos iniciar com um instante de oração para que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente, poderosamente em cada coração aqui presente nessa noite, e nos irmãos também ao vivo conosco no YouTube. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus vivo, nos rendemos diante da tua presença nesse momento, Pai. Somos conscientes, ó Pai, da nossa pequenez e miserabilidade, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha abrandar e revelar no oculto, no profundo e no escondível, Pai, de cada alma, coração aqui presente, Senhor. Seja lá no canal de estudo bíblico, como o irmão Bruno no YouTube, nas demais redes sociais, meu Pai, e também aqui nos irmãos, ó Pai, no interior do Parque Continental, que o Senhor possa nos revelar a tua palavra, o teu mistério, a tua maravilha e a tua grandeza, meu Pai. Venha falar conosco e instruir, tomar conta, meu Pai, desse estudo, que seja segundo o teu querer e venha a direção do teu Espírito Santo. Assim, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode orar, irmão. E abra comigo a apostila na página 22. Vamos direto para o tópico 1. Amém? Página 22. Vamos para o tópico 1. Você que está ouvindo conosco no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no canal, mas não acontece, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos com mais pessoas, deixe também seu comentário. Na descrição desse vídeo nós vamos deixar o link do grupo de WhatsApp, onde nós fazemos 3 tipos de estudo totalmente gratuito. É o básico em teologia bíblica, com apostilas grátis em PDF, também teologia sistemática e estudo de autoconhecimento. Esses 3 links vamos deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários, tá bom? Após você acessar, você vai entrar direto no grupo do WhatsApp sem cobrança nenhuma. Você não paga nada porque Cristo já pagou por você, hein? Você tem o direito de fazer o estudo com o irmão Bruno gratuito. E ainda no básico de teologia, você ainda vai receber a apostila das 16 aulas totalmente em PDF gratuita. Amém? Já estamos aqui no grupo do WhatsApp com uma turma já desse ano letivo 2026. Já estamos na aula 8, entrando para a aula 9 de 16 aulas. Após acabar esse semestre, vamos abrir em julho o segundo semestre, e aí os irmãos que estão aqui vendo esse vídeo e entrando nesse link, vocês vão poder fazer parte do próximo semestre, pois o estudo do primeiro semestre já está em andamento, tanto no básico em teologia
bíblica quanto teologia sistemática e também autoconhecimento. Amém? Nosso irmão Moisés acabou de chegar, louva a Deus pela sua vida, sua casa, sua vida emparelhada com o santo de Jesus. Amém? Apostilas abertas na página 22. Quem já abriu, diga amém. Apostila na página 22, quem já abriu, diga graças a Deus. Pode ficar sentado. Quem não tem apostila aí, levanta a mão. Quem não tem apostila. Todos já têm as suas apostilas, né? Depois vamos para o tópico 1, tá bom? Da página 22. Ele diz assim: Éfeso, uma igreja singular. Paulo em Éfeso, o Evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 18 e 19, mas a igreja só viria a florescer entre os Efésios a partir da terceira viagem do apóstolo, a chegada do reino de Deus. A cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismos com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Em Atos capítulo 19, nós vamos poder na Bíblia acompanhar isso. A solidez doutrinária de Éfeso. Olha como Éfeso era uma igreja sólida na doutrina dos apóstolos que viram Jesus. O preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular, único. Afinal, tivera o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo. Atos capítulo 20, versículo 31 vai dizer: durante esse tempo, Paulo lhes expôs todo o conselho de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 27, você pode acompanhar, anotar as bases bíblicas, contextos e referências que estamos dando aqui nesse estudo. Quero saber aos irmãos e irmãs alunos que tenham em mãos caderno e caneta para fazer sempre anotações para acompanhar nas suas casas. Pode haver um curso bíblico mais completo? E a epístola que o apóstolo Luís enviou, Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 15, aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus. Vamos ler comigo Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Efésios, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, amém? Capítulo 1, versículo do 1, versículo do 1 ao 5. Quem já achou de amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, uma reflexão aqui. Olha o que Paulo diz à igreja, a igreja pioneira da doutrina de Deus. Olha só, o qual nos abençoou, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está vendo como a bênção que vem de Deus, ela é espiritual e não material, porque a bênção que vem de Deus, ela é eterna. O bem que é material, ele é passageiro. Uma hora você compra um carro, um objeto, uma hora se estragar, para se destruir. Deixa na sua cabeça que é angústia, a traça e a angústia corrói, as bênçãos que é de Deus, que é do céu, que é celestial, são eternas. E olha que Paulo exorta a igreja pioneira do amor esquecido.
o qual nos abençoou com todas, no plural, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o seu querer. É tudo o querer de Deus, não o nosso querer, meu irmão. Então estamos vendo aqui que a igreja sólida na doutrina de Deus, no primeiro século, era Éfeso, a primeira igreja pioneira que despertou e manifestou, espalhou a doutrina verdadeira de Deus e dos apóstolos que viram Cristo. Aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus. Olha só o que diz aqui o parágrafo 3. Uma igreja de ministros excelentes. Olha só. Além de Paulo, a igreja em Éfeso foi pastoreada também por Timóteo, os jovens Timóteo e Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado. Olha que tremendo. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência, que outra igreja exceptuada, a de Jerusalém, desfrutou de mais privilégio. No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema em Éfeso. Agora vamos entrar no tópico 2. Qual era o problema, o sério problema de Éfeso? Um grave problema, sim, havia um sério problema com a igreja em Éfeso. A sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim, e ela não o percebera, já não se lembrava do amor, ou seja, da caridade, já não se lembrava das boas obras, da justiça, de ser fiel, de amar o próximo como Cristo nos amou. Primeiro, e dedicaram ao Cordeiro de Deus. Não agir assim Israel em relação a Jeová. Jeremias capítulo 2, verso 1 ao 13, fala isso. No entanto, não podemos evitar a pergunta: se ela foi, de fato, pastoreada pelo discípulo do amor, que é João, como veio a esquecer-se justamente do primeiro amor? Se realmente a igreja de Éfeso foi pastoreada com todo o amor, como que ela veio esquecer? Irmão, é uma coisa muito importante aqui enfatizar nesse tópico 2, porque se uma igreja é pastoreada pelo pastor que banja, que reflete muito amor, como que a igreja não pode perder esse amor? Se na primitiva igreja houve isso, quanto mais nos dias de hoje. É pecado, irmão? Não, porque é isso. Não é verdade, porque se a primitiva igreja lá em Éfeso aconteceu, por que não pode acontecer nos dias de hoje? É por isso que Deus é amor. Por quê? Porque Deus, sendo amor, Ele mostra que o seu amor é sofredor, é paciente, Ele vai com toda longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, acalmando-se, Ele vai devagarzinho, até chegar. Eu posso comparar com o mineiro. O mineiro ele vai perseverado, não é? Mas a igreja de Éfeso, ela teve um declínio tão grande na face do amor, que Deus mostrou maior amor ainda como? Em apacentar toda essa igreja de total paciência, como o único Deus ser soberano. E hoje não muda nos dias de hoje, porque, amados irmãos,
que ele encontra em justiça, que ele encontra em amor, e etc., algum outro ponto específico, e a igreja cai desse declina como é que não é para se abismar e dizer assim, não pode acontecer. Claro que pode, nós estamos sujeitos a tudo. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo. Quem de nós aqui chega a amarrar as alparcas de Paulo? Paulo fez muitos milagres. Paulo, depois de Cristo, foi o maior implantador de igrejas do primeiro século. Paulo teve muitos filhos na terra, abriu muitas igrejas, e não é igreja assim em um país só, não, irmão. Ele abriu muitas igrejas em muitos países. Cada cidade era uma igreja, cada cidade. As igrejas da Bíblia não é parte do ministério. As igrejas da Bíblia são membros que moram, pessoas que moram em cada cidade. Aqui em São Vicente é uma igreja, em Santos é outra igreja, em São Paulo é outra igreja, em Cubatão é outra igreja, em Guarujá é outra igreja, e vai assim. Cada cidade que tem um ídolo é outra igreja, cada grande é outra igreja, e por aí vai, irmão. Imagina isso. Aí chega nos Estados Unidos, em Nova York, em Nova Jersey, todos esses lugares abrem uma igreja. Por quê? Porque os moradores que moram naquela cidade fazem parte, todos, no corpo de Cristo, uma vez proferido a mesma fé, crendo e sendo batizados. Não existe divisão que tem hoje. Né? Então, mesmo assim, sem existir essa divisão que tem hoje, ainda éramos um caminho do amor, caminho da caridade. Olha que tremenda a visão para nós viver hoje. Hoje nós vivemos numa divisão tremenda de ministérios. Sim ou não? Numa divisão tremenda de ministérios. E naquele tempo não existia. E caiu no amor quanto mais hoje. Né? Nunca não muda, irmão. Só que no meu entender, hoje está pior. Porque naquele tempo não tinha divisão, hoje é. Então hoje está pior. O amor se tinha que resfriar, agora congelou. Congelou de vez. Sabe aquela pedra de gelo que tem consistência? Congelou de vez. Desse jeito. Né? O primeiro amor. Não sei como definir o primeiro amor, mas posso senti-lo. Para mim é a alegria da salvação que o salmista temia perder. Em Salmo 51, 12. Sim, uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus, amor ao Senhor. Salmo 116, verso 1. O primeiro amor é o elevo que no início fez com que os efésios vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Elevo é sensação de aroma, deleite. Aqueles irmãos, quando passaram a sentir, a ter o primeiro amor, eles tiveram um elevo, um deleite maravilhoso, irmão. É quando você reconhece que Cristo é o seu Salvador e que nós não somos nada, quebra o coração de pedra, reconhece a pequenez e miserabilidade e fala: Pai, eu sou pequeno, eu sou minúsculo e o meu irmão é maior do que eu. Eu sou muito pequeno, é aquele que não se levanta, mas se diminui. Quanto mais se diminuir, mais Deus cresce na vida dele. Então, quando a gente vê aqui, falando sobre que o primeiro amor de Éfeso era desse jeito, deleitoso para aquela cidade, aqueles irmãos, creio eu, que viviam em tanta harmonia, que aí ninguém passava fome, que aí ninguém vivia sem uma vestimenta, que aí ninguém vivia doentado. Por quê? Porque o amor, a caridade serve para unir, sem olhar a quem. O amor de Deus verdadeiro significa união. União significa o amor de Deus. Então aquela igreja era se unia mesmo com as pessoas que perseguiam o Império Romano. Imagina só um
dizia ao Romano, perseguiu o cristão porque profere o nome de Cristo, mas aquele que profere o nome de Cristo vai lá e vê o centurião precisando de alguma coisa, me ajuda, vai e ajuda. Isso é a caridade do primeiro amor, isso é o amor que foi esquecido. Quem está entendendo? Isso é o amor que foi esquecido naquele primeiro século, daquela igreja pioneira, né? Da doutrina de Deus, verdadeira. E hoje, meus irmãos, quantos estão amando o próximo? Quantos que tem aí 2 carros na garagem, vende um para dividir com quem não tem como pagar nem o aluguel nem a conta de luz? E aí? Aonde está esse amor? Aonde está o amor de Deus no coração, na vida dessa pessoa? O meu irmão Moisés está precisando de pagar a conta de luz, ou ele está pensando precisando de fazer uma cirurgia. Na minha casa, eu tenho 2 carros voando, zerado. Eu poderia pagar, eu poderia vender um, porque eu sou 2, eu só sou um, mas eu gosto de me ostentar, de mostrar que foi Deus que me abençoou. Já vimos aí que a vida diz que Deus não abençoa com materialidade humana, Deus abençoa com dons espirituais nos lugares celestiais, que é os dons do Espírito Santo. Então, todos aqueles que pregam materialidade são tudo falsos profetas. E podemos ver aqui já nesses contextos, nesse estudo, irmão. É muito fácil entender e discernir o que é de Deus e o que não é, quando abrimos o nosso coração para entender, para receber primeiramente a revelação que vem do Espírito de Deus. Porque a bênção que Deus dá não é material, não é o carro que Deus abençoou. Deus abençoou com um dom espiritual. E esse dom espiritual eu estipulei para algo benefício, para beneficiar alguém que está ao meu redor. E não para o meu próprio benefício, coisa que Cristo veio em carne. Deus puro, Deus vivo, sim ou não. Mas Cristo, em qual momento beneficiou ele mesmo? Os apóstolos aqui, Paulo, Timóteo, João, foi um momento que eles se beneficiaram de uma coisa mesmo, eles se despojaram, o que é? Eles tiraram dele para dar para quem não tinha. Isso é o amor pioneiro que aquela igreja estava perdendo naquele primeiro século, né? E com isso, o primeiro amor é o elevo que no início fez com que os exércitos vivessem nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Essa é do contexto, como já vimos, né? E também a disposição que leva o obreiro a semear no misto de lágrimas e júbilo a preciosa semente do Evangelho. Salmo 126, verso 5. Agora parágrafo 3. A mestra do amor. O que é a mestra? Perda parcial ou total da memória. Ou seja, a perda do amor. A perda da memória, da mente do amor. A igreja de Éfeso passou por isso. Eles perderam a consciência total que deveriam amar uns aos outros como Cristo amou a nós. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Que amor é esse? Amor de cruz. Cristo se despojou, foi à cruz, se entregou por amor de nós. Nós devemos se despojar do que temos, se entregar pelo nosso próximo. E aí nós vamos revelar Deus dentro de nós para o mundo. Isso é ser luz do mundo. Isso é ser sal da terra. Não é para garagem lá com os carros lá, jardim, e eu jogando dinheiro, essas coisas. Não, irmão. Está falando disso. E vocês que estão aí no YouTube assistindo também aqui, na igreja também, fundo desse cara, fundo desses pregadores que pregam a realidade, o fundo deles. Não estudem, porque eles têm carne humana, terrena, que aqui está e aqui ficará. O que é de Deus volta para ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se
denodadamente a obra de Deus, não mais se entregava amorosamente ao Deus da obra. Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a sua vida palpitar pelo esposo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os rios. Cantares 6:3. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Né? Então, aqui nós vamos ver aqui duas diferenças de ortodoxa e ortoprática, né? Do grego ortodoxo. Qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino do Antigo e no Novo Testamento. Ortodoxa é também o conjunto de doutrinas providas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os credos, concílios e conversões da igreja. Agora, ortoprática, do grego ortoprática, é o exercício prático a partir de uma profunda reflexão teórica. É a ação feita após a apreensão de um conceito. No caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina bíblica ou ortodoxa, ensinada por Jesus de Nazaré. Ou seja, nós que queremos ser salvos, só temos que apregoar no nosso coração uma doutrina apenas, a que foi ensinada por Jesus de Nazaré. E aonde está essa doutrina? Aonde está a nova aliança? Aonde está o novo mandamento? Os novos mandamentos que Cristo nos trouxe. Anota aí que eu vou te passar. Mateus no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. As palavras que Cristo deixou no Sermão da Montanha. Ali é a doutrina verdadeira de Deus. Aquela é a doutrina verdadeira que falou o Deus vivo. Nada que o irmão Bruno pregar e ensinar não é doutrina de Deus. Pode até ser uso e costume, como alguns estão fazendo por aí sem temor nenhum a Deus. Mas a doutrina de Deus que salva o corpo, a alma e o espírito está escrito em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 completo. Esses 3 capítulos é Jesus de Nazaré que está falando no Monte de Sião. Então, se Jesus de Nazaré fala e eu não faço por onde obedecer, eu sou um soberbo e eu nada sei. Onde está isso na Bíblia? Em 1 Timóteo 6, 3, 4. 1 Timóteo 6, 3, 4, você vai ver que só devemos obedecer à doutrina de Deus que foi dada pela boca de Jesus. E é tanto que no Novo Testamento, que vai de Atos a Apocalipse, os 13 apóstolos, com Paulo, 13 apóstolos, 12 e mais Paulo 13, para cumprir as 13 tribos de Israel, as 12 tribos com a 13ª que era a tribo de Levi, que não tinha terra. Foram 12 terras, cada 12 tribos, e os levitas, que só era para adorar a Deus no templo, que não existe mais. O templo original e verdadeiro, que foi destruído. Não existe mais templo. O templo verdadeiro agora cada um existe de novo. Então, esses mesmos 13 apóstolos continuaram seguindo a doutrina que Cristo ensinou. Nesses 3 capítulos de Mateus que falamos aqui. E também no livro de Lucas, o doutor Lucas vai trazer também respaldo sobre esse sermão
instantânea. Você pode acompanhar lá dos capítulos 6 por diante, se eu não me falha a memória de Lucas. Né? Então, vamos continuar aqui. Tópico 3. Voltando ao primeiro amor. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é queda espiritual. Também acho. Semelhante pecado demanda contrição e arrependimento. Por isso, o Senhor Jesus insta, junto ao pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao primeiro amor. É por isso que Éfeso foi a primeira igreja a receber uma das 7 cartas do Apocalipse. Por quê? Porque a igreja de Éfeso foi a que caiu no amor. E o amor é o dom maior de Deus. O amor para Deus é crucial, muito importante. O amor para Deus é um dom mais importante que Deus quer que os seus filhos, todos que professam a fé em Jesus, tenham. É o amor entre os irmãos, entre os inimigos. Amai os que vos odeiam, vencei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Aonde está isso? Em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Aí no finalzinho do capítulo, Cristo vai dizer: seja, pois, perfeito, como o vosso Pai também é perfeito. Como que eu quero ser um crente perfeito? Se eu amar o irmão Moisés, se eu amar a irmã, se eu amar meus inimigos, se eu não caluniar, se eu não processar o Moisés, por exemplo, me fez mal, eu vou processá-lo. Eu vou abrir um boletim contra o Moisés. Eu vou fazer isso e aquilo com ele. Não, meu irmão. Aonde que eu amo o perdão, o arrependimento? Porque o que eu fizer para aquele que me fez mal, se eu olhar o mal do mal, eu vou dizer o quê? Mal não toca. E a igreja de Éfeso estava fazendo feiras. Era perseguida e devolvia com revelação. E aí Cristo se preocupou: ei, vocês são pioneiros, meu amigo. Vocês têm que ensinar o mundo o amor de Deus. Porque eles foram a primeira igreja que recebeu esse maior dom de Deus. Você quer receber o maior dom de Deus, o amor? É só você se arrepender de coração e não desejar mais nada desse mundo. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. Tem comida para comer na mesa? Tem. Se não tem, amém também. Porque Deus é do pouco e do muito. Deus é da escassez e na abundância, sim ou não? Por mais que tenha ou que não tenha, Deus existe e é eterno. Então temos que entender isso, né, irmão? Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Página 24. Vou pedir ao irmão mais um pouco de água, por favor. Que a gente está seca. Página 24. Rica em obras, pobre em amor. Olha só que tremendo isso. A igreja de Éfeso era rica em obras. A igreja de Éfeso era rica em obras. Fazia muitas obras. Estava lá, jejuando, orando, abrindo o culto, pregando. Mas era pobre no amor. Vamos ver o que acontece aqui. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe esta característica em Apocalipse capítulo 2, verso 2. No entanto, já não praticava as obras que haviam distinguido no início da fé. O amor que santificara ao Senhor Jesus, sim, a igreja de Éfeso era rica em obras e paupérrima em amor. Se
as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem o amor? É bonito. Está pregando, mas não para o próximo. Está abrindo o culto, mas não para o próximo. Está cheio de igreja. As concentrações estão cheias, mas não ama o próximo. Que adianta? Eu venho para o culto todo dia, mas não ama o próximo. Que adianta? Está fazendo para agradar a Deus? Para agradar a Deus ou para agradar o homem? Se quer agradar a Deus, ama o teu próximo primeiro. Mas se quer agradar o homem, faça como quiser. É assim que estava fazendo a igreja de Éfeso. Se as obras sem a fé nada são, o que delas restam sem o amor? Até mesmo o sacrifício sem amor, nada é. Conforme destaca o apóstolo Paulo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, olha só, eu pego tudo que tenho e distribuo para dar aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque é como eu estou falando, a fortuna, o que nós temos na terra, desse terreno, não tem nada a ver com Deus. Deus ele mais salvar uma alma do que salvar um bem material. Por quê? O navio que estava indo a Roma quebrou na ilha de Malta. Ele falou: Paulo, o navio vai quebrar, vai afundar, mas ninguém vai morrer. Ninguém morreu. 276 tripulantes, resumo, 276 almas. Deus preferiu resgatar com vida para a terra seca e dizer para o navio: naufraga, porque você é na terra. Eu fiz aquelas almas e eu amo aquelas almas. Da mesma forma que Deus também permitiu que os homens criassem e inventassem na vida, ele mandava fazer o outro depois. Mas uma alma não se pode fazer mais. Por quê? Porque a nossa alma é eterna. O navio não. Esse livro aqui não é eterno. Com o passar do tempo vai ficar. Mas a tua alma é eterna. A tua alma, a tua memória é eterna. Porque, irmão Bruno, vai viver para sempre. Agora ele dará onde que vai viver para sempre? Do céu ou do inferno? É essa a nossa luta. Esse é o nosso alvo, chegar no céu e ficar distante do inferno. Porque de uma coisa temos que ter ciência: nós vamos viver para sempre. Não vamos morrer. Mas vamos viver para sempre, do céu ou do inferno? Porque Cristo disse para a morte. Já disse para a morte. Não tem mais morte. Mas nós vamos viver agora. Mas inferno tem, né? Morte não, mas inferno continua. Por quê? Porque ele tem a chave do inferno e da morte. Sim ou não? Então, ele determina. Esse aqui é do céu, para sempre. Ele é do inferno, para sempre. Acabou. Então nós temos que procurar a alma, cultivar a alma. E é isso que a igreja de Éfeso deveria fazer. E Paulo falou: nada disso é porcaria. Por quê? Porque se eu não tiver amor, vou fazer obra, vou falar fora, evangelizando, ganhando por ano 50, 100 almas para Cristo, para não perder do exército. Mas trabalho em vão. Viu? Trabalho em vão, porque Deus ele é justo. Então, se não amar o teu próximo, trabalhando em vão. E aquela igreja que estava trabalhando em vão. Amar é a mais elevada das obras. Não há obra tão elevada como amar a Deus. E como que eu amo a Deus se eu não vi Deus? Mas Cristo se revelou e mostrou para nós como Ele mesmo criou Deus, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, nós todos
queremos, não na aparência física, mas na aparência espiritual, mostrar Deus em nossa vida como amor, com a honestidade, com a sinceridade, perdoando como Deus nos perdoou 70 vezes 7, ainda perdoa cada dia. Quem é que não perdoou hoje, levanta a mão. Agora quem é que já perdoou hoje, levanta a mão. Eu vou cá, foi logo. Quem é que já perdoou hoje, levanta a mão aí. Todos nós pecamos todos os dias, irmão. É impossível nenhum de nós pecar. É impossível. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 3:5. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos. Há outros que, mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos de Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17, 18. Por mais que não exista ovelhas, sejam arrebatadas, no curral não tenha mais vaca, que eu perca tudo, que eu perca alimento, não tenha nada. Eu, todavia, eu vou adorar. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer o Deus da minha salvação. Por quê? Porque o maior dom é a salvação. O maior presente espiritual que Deus tem nos dado é a salvação espiritual, irmão. É a salvação. Aí pessoas vêm para o culto, eu vou pedir a Deus isso e aquilo, irmão, é receber o maior presente. Tudo é que eu ajudei, cara. Abre os teus olhos e veja as notadas, porque que não foi assim, e veja o terreno. Querem ficar aqui? Na terra também. Mas se você quer realmente buscar, receba a tua salvação que Deus te deu por Cristo Jesus. Se você entender isso e colocar no coração, o primeiro amor vai voltar na tua vida. É desse jeito. Porque nós falamos, irmãos, de refletir as bênçãos que Deus nos deu espirituais para refletir que nós teremos materiais, terrenos, e são passageiros. Nós estamos tudo fora as coisas aqui, passageiros. Nós estamos aqui hoje, agora não estamos. E aí? E o que nós temos? Ficará para outro. Vai ficar para aqui mesmo. Não podemos levar nada. Nada. Né? Vamos para o tópico 4. Tópico 4, no último, para nós resumir rapidinho para encerrar a lição 3. Como voltar pelo amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembra depois que homem cair, e arrepende e pratica as primeiras obras, quando não providente a ti direi, e tirarei do seu lugar o teu castigo, ou seja, eu vou tirar o teu discernimento. Você vai ler a minha palavra e você vai ensinar o que eu não estou dizendo, mas você está achando que é. Por isso que tem muita doutrina que prende os cristãos na religiosidade e não sabem o que é liberdade cristã de verdade, porque não tem amor com o próximo, não tem amor pela alma, mas tem amor pelo Deus. E aí o castigo foi dado por quem? Por Cristo. O entendimento da palavra, o discernimento da palavra foi tirado por Cristo, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Se não te arrepender, a palavra é assim, arrepende logo. Se não te arrepender, eu vou tirar do seu lugar o teu capital, o teu entendimento, o teu discernimento. Lembra-se de onde caiu. A Bíblia exorta-nos a lembrarmos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Eclesiastes 12, verso 1. Isaías 44, 21, 49, 15. O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que
que se esquece somente de nossos pecados. Hebreus 8:12. Não é constrangedor esquecer o nome de um amigo. No entanto, se não formos diligentes, corremos o risco de não mais lembrarmos daquele amigo que é mais chegado que um irmão. Provérbios 18:4. Voltar à prática das primeiras obras. Se Éfeso já era rica nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Não é muito fácil de responder. Numa obra completa e perfeita, sem o amor, é o que profetiza o apóstolo Paulo no 13º capítulo de sua primeira epístola à igreja de Corinto. Leia atentamente esta passagem, medite nela e através dela afirma o seu amor. Veja se você ainda ama o Cristo como ele tem de ser amado. Como? Veja se você ainda ama o teu irmão, que fica leve, que persegue, que se maltrata, aquela pessoa que te faz o que passa mal, fazer vergonha a você, aquela pessoa que te processou, que fez pior contra você no passado. Veja se você tem coragem de perdoar e Deus te ama, e amar de coração, ter ela precisando, e abrir o coração, abrir a mão e entregar, doar. Eu vou emprestar. Não, a Bíblia fala que o ramo de emprestar. Não empreste, dê, porque mais importa dar do que receber. Então não dê nada a ninguém sem querer nada em troca. Então dá do que emprestar. Pega o seu irmão que mais pequenino que magoou e ajude. Isso é receber de verdade e amar a Cristo. Veja se ainda ama o Cristo como ele tem de ser amado, ou será necessário que o próprio Senhor pergunte: ama-me mais do que este? João 21:15. Foi por ele, né? Tu me ama, Pedro? Tu me ama, irmão? Rapaz, sempre os dois poderes. Se não devotarmos a Cristo o primeiro amor, como haveremos de ansiar por sua volta? Talvez o anjo de Éfeso já não almejasse o retorno do Senhor. O ativismo acabara por matar o primeiro amor e o segundo também. Era urgente e necessário, pois não somente amar a Cristo como antes, como também amar a vida como nunca. Amar a vida de Cristo, assim como o Cristo ama a noiva que suspira por sua chegada aos céus, também devemos, como o seu corpo místico, almejar por sua vida. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4:8. Você realmente ama a vida de Cristo? Em breve ele voltará. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Agora vamos para a conclusão. Sem amor não pode haver cristianismo. Sua base é o amor, primeiro e ideal do início de nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renova-se a cada manhã. Se você já não ama a Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao ardor do início de nossa fé. Lembre-se de onde caiu, volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que o reconduza à sala do banquete, onde o noivo está à nossa espera. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Cantares 2:4. Aqui, irmãos, na página 26, nós temos aqui o praticando o conhecimento. Já para encerrar, nós temos aqui o praticando o conhecimento, 5 perguntas que os irmãos vão fazer em casa, 3 por semana, na próxima quarta-feira,
os irmãos vão trazer, e eu vou, próxima quarta-feira, estar chamando um por um aqui para dar o visto, desde a lição 1 até a lição 3. Vamos fazer o visto nos 3, praticando o conhecimento, tá bom? Então, quem não veio hoje, os irmãos podem estar falando, olha, o irmão Bruno, próxima quarta, vai querer dar por de cada um para ele dar o visto nos 3, praticando o conhecimento, da lição 1, da lição 2 e da lição 3, amém? Quem entendeu diz amém? Então, vamos lá, praticando o conhecimento, pergunta 1, qual o problema enfrentado pela igreja de Éfeso? Não se lembrar do primeiro amor, né? Então já estou dando aqui a primeira resposta, né? A pergunta é qual o problema enfrentado pela igreja de Éfeso? Tá? A resposta 1 é a mais fácil. Não se lembrar do primeiro amor. Agora a dúvida é assim, vocês vão procurar, tá certo? Nos tópicos. A pergunta 2, o que é o primeiro amor? São 2 linhas de resposta. O que acontece, a pergunta 3, o que acontece quando perdemos o primeiro amor? Né? O irmão que já deve ter falado dele, que o irmão corrido para a gente ler aqui agora. Aí a Apocalipse 2:5 a resposta, tá? O que acontece quando perdemos o primeiro amor? Né? A pergunta 4, quais as recomendações que o Senhor Jesus fez à igreja de Éfeso? Né? E a pergunta 5, como devemos aguardar a vida de Cristo? São 2 linhas de resposta, tá bom? Então, os irmãos, vamos ficar por aqui, os irmãos que estão conosco ao vivo no YouTube. Eu quero lembrar mais uma vez que vamos deixar o link na descrição deste vídeo e também nos comentários dos 3 grupos de WhatsApp, estudo básico em teologia bíblica, com apostila gratuita, teologia sistemática e estudo de autoconhecimento. Os 3 links do nosso grupo de WhatsApp, tudo gratuito, estudo bíblico com o irmão Bruno, em nome de Jesus, amém? Ficamos por aqui, deixe seu like, ative o sininho, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com a pessoa e ficamos por aqui até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Desejo do Pai, o Salmo, o Divino e exalta o Pai da glória. Glória a Deus. Glória a Deus.